Nosso estar aqui conversando com vocês, passando algumas informações aí para o público. Bom, eu entrevistei o Dr. Enio alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, e ele me deixou uma impressão muito grande. Ele é juiz das execuções penais e uma visão assim muito importante no papel do juiz em tomar as decisões nesse setor. Me causou impressão mesmo, pela até... na época a lei fala, mas ele mostrou que a hora que o juiz quer ter um papel de acompanhar o negócio para valer, que ele não é obrigado também ficar soltando. Eu me lembro da coragem dele até em fazer algumas colocações. Foi há uns 5 anos isso? Mais ou menos. Foi, acho que na época, um pouco depois que eu cheguei aqui em Bauru, a gente veio para conversar a respeito de saída temporária. Isso. Era o assunto da época. Claro, né? Claro. E continua nas execuções penais? Sim, continuo nas execuções. Só não tomo mais conta das saídinhas temporárias. Graças a Deus. Bom, mas hoje eu não estou conversando com o juiz de direito. Eu estou conversando com o artista Dr. Enio. E hoje tem uma exposição. O hobby dele, que ele tem desde a juventude, é fotografia. Essa arte fantástica da fotografia. E hoje tem uma exposição, começa uma exposição lá na 94, né? Correto. E o pessoal da 94 sempre preocupado com essas exposições artísticas, que é fundamental, sobre fotos de uma viagem que o Dr. Enio fez a Cuba. Correto. Né? Por que esse modelo? Por que Cuba te fascinou? Na verdade, a minha ideia era ir para Cuba para fotografar os carros antigos. Eu gosto de carro mais rodado, vamos dizer assim. E a ideia, e também gosto da sensação de movimento. A ideia era ir para Cuba para fazer fotos dos carros. Já fui para lá com as imagens na mente do que faria em relação à movimentação dos carros. E acabei descobrindo um lugar maravilhoso para se visitar. E também queria ir para lá antes que os americanos chegassem e começassem a tomar conta dos pontos turísticos, ou o turismo passasse a ser feito para os americanos. Eu queria pegar ainda a essência do que existe lá. Um lugar parado nos anos 60, anos 50, 60, né, com relação a veículos, com relação à forma de vida. É um lugar parado no tempo, muito interessante para se conhecer. E ainda é possível se visitar com essa visão dos anos 50, 60. Aqui pertinho de nós tem uma capital que é semelhante a Cuba. Você esteve em Montevidéu já? Não, ainda não fui para Montevidéu, mas é um dos objetivos. É uma termos capital de bastante veículos, europeizada, né, vamos dizer assim. Exatamente, viu? E tem bastante carro antigo, pelo que eu sei. Muito carro antigo, é tudo antigo. Existem até brasileiros que vão comprar o carro antigo lá e trazem para cá para fazer a restauração. Tem muito disso. É impressionante, porque Buenos Aires também é uma capital europeia, mas ela se modernizou em alguns setores. Mas Montevidéu não, Montevidéu continua do mesmo jeito que eu fui há 40 anos atrás. Eu voltei recentemente a Montevidéu, é a mesma coisa, é lindo, você vai adorar, viu? A ideia de movimento dos carros também dá para se fazer lá muitas fotos nesse sentido. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. E o que você achou do trabalho que você realizou em Cuba? Eu sou suspeito para falar alguma coisa a respeito dele, né? Mas assim, foi feito um trabalho de apaixonado. É uma coisa que nasceu, a fotografia é uma coisa que nasce dentro da gente. A gente vê uma imagem que para muitas pessoas às vezes não tem nenhum sentido, e você capta um detalhe, você pega ali um momento que é eternizado, e aquilo ali tem um significado para cada um. Para quem faz a foto, aquilo que ele quer demonstrar. Para quem vê a imagem, muitas vezes a ideia pode bater com a do fotógrafo, muitas vezes a pessoa viaja naquela imagem e tem uma visão completamente diferente daquilo que está sendo pensado, visualizado pelo fotógrafo. Você tem paixão por vídeo também ou não? Olha, eu já tentei trabalhar com vídeo, por volta dos anos 80, mais ou menos, mas o vídeo não é a minha praia. Eu não gostei do vídeo. Eu gosto de eternizar o momento, é a fotografia. Tenho dúvida. Brinco com a fotografia desde 76.
com câmeras analógicas, hoje já com as digitais, uso telefone celular, câmeras de marca. A fotografia a gente faz com qualquer coisa, até com uma latinha de leite em pó é possível se fazer fotografia. Existem técnicas para tudo isso, né? Existem quem ensine a fotografia da lata para desenvolver esse senso artístico em crianças, muitas vezes aí em centros de recuperação ou de vivência. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando. Eu vou até dar um depoimento, voltando na minha escala do tempo, né? Quando aparecer o vídeo, dá a impressão que nada era com o vídeo ia matar a fotografia. Aí você faz uma viagem para gravar em vídeo, você não vê a viagem, você fica preocupado em gravar. E a fotografia, primeiro a imagem te encanta, aí você vai tirar a fotografia. E depois que você volta de uma viagem onde você fez vídeo e fotografia, você só vê o vídeo nos primeiros dias que você chega. Depois, anos e anos, você fica sempre vendo as fotografias. É uma coisa inacreditável. E a dependência que a gente tem do vídeo é a necessidade de um meio para se poder reproduzir. Claro, a fotografia, está certo que hoje tem também essa necessidade, mas o celular faz com que ela se dissemine de forma absurda. Mas se você colocar a imagem fotográfica, mesmo digital, num papel, você leva para qualquer canto, mostra para qualquer pessoa. Às vezes meia dúzia de fotografias, que é fácil de se ver, com rapidez se vê, elas trazem nelas uma história ampla, que meia hora de filme não traria, muitas vezes. É verdade, plenamente. O filme grava só aquele momento ali, e não tenha dúvida, não tenha dúvida. O que tem, né, nessa exposição que está ali no... Nessa exposição lá no Espaço 94, nós vamos ter imagens de carros em movimento, né, é o mote da exposição. Existem imagens arquitetônicas de Cuba, a degradação da arquitetura cubana, o abandono do centro velho cubano, é uma coisa que, se o Brasil também não se cuidar, muito do nosso patrimônio vai acabar daquela forma ou até pior. É uma judiação isso, né? Existem imagens de pessoas que vivem em Cuba, da cultura cubana, o hábito de fumar o charuto, a pessoa que está vendendo um amendoinzinho na rua lá, a expressão que ela traz é uma foto de uma senhora que estava vendendo amendoim. Eu falei, olha, eu compro um amendoim se você me permitir te fotografar. Ela, tudo bem e tal, mas assim, o olhar dela, a expressão que ela traz é um negócio fabuloso. Ali a gente consegue entrar praticamente na alma dela, ela imaginando o que vai ser feito daquela imagem, os sentimentos que ela tem, como ela vê a minha vida, né, do fotógrafo ali na frente dela, um estrangeiro, e como ela vê a vida dela lá dentro de Cuba. É uma coisa bastante interessante, vale a pena ver. Que ano que você fez essas fotos lá? Essas fotos foram feitas no ano passado, em março do ano passado, no mês de março. Mês de março. E o que mais te encantou em Cuba, além dos carros? Porque carro eu já vi que é tua paixão. A alegria do cubano, e principalmente em relação aos brasileiros. Alegria ou orgulho? Eu acho que é um misto de orgulho e alegria, porque eles têm uma alegria, assim como todo latino, e eles expressam essa alegria mais vivamente com o brasileiro. Existe uma sintonia muito grande com o brasileiro. E, em contrapartida, o brasileiro também tem essa facilidade, até por ser latino, né, de comunicação, o jeitinho brasileiro, aquela coisa toda. A gente sempre procura conversar, puxa um assunto, e eles interagem bastante com o brasileiro. Eles deixam isso bem evidente, eles gostam do brasileiro. Não é o mesmo tratamento que eles dão para os europeus e para os americanos do norte. É bem diferente, são bastante frios com eles. É verdade. Até pela proximidade dos Estados Unidos também. E o número de cubanos que tem em Cuba tem quase o mesmo número nos Estados Unidos. É hoje. A forma também de relacionamento deles ali, que agora está começando essa abertura toda, né? Mas existe lá o opressor e o oprimido, né? Você teve em Miami, nos bairros cubanos ou não? Não, ainda não tive essa oportunidade. Você vai ver quase a mesma cultura que você... E eles refletem ali uma Cuba adaptada aos Estados Unidos. É a pequena Cuba. É uma coisa impressionante. Se for, você vai identificar Cuba ali, viu? Mas é uma pedida e tanto para a gente pensar numa próxima viagem. Fazer fotografias ali também. Não tenha dúvida. Viu?
Já chegou uma pergunta aqui, ó. Opa. Vamos ver quem mandou essa pergunta aqui. A pessoa pensa que ele teve o ano passado em Cuba. A pessoa pergunta assim: pelo olhar de fotógrafo experiente, o povo de Cuba era, naqueles dias, feliz? Eles tinham a felicidade deles, mas também tinham a amargura. Eles têm lá, fala-se que Cuba não existe uma divisão entre pobres e ricos, existe uma mescla, né, um nível só. Mas um motorista que a gente pegou lá, um taxista, levou para a gente fazer o passeio, um rapaz de 25 anos, um garoto, né? Ele fazia críticas, assim, ele falava, como é que pode ser todo mundo igual se eu ando com esse carro que o Estado me empresta para fazer os passeios, em contrapartida tem um ou outro, bem poucos na verdade, que tem aí um carro do ano, um carro mais moderno. Ele falou, olha, vê a casa onde o povo cubano mora e onde moram as pessoas com um posto mais alto dentro do Estado cubano. Existe uma diferenciação. Então essa história de que todo mundo é igual lá, não é bem assim. Claro que não. Uma coisa que a gente viu e que marcou bastante foi, nós não vimos lá um supermercado ou um mercadinho de bairro, como a gente conhece aqui no Brasil, com a variedade de produtos e a possibilidade de você comprar o que você quiser. Nós vimos algumas bodegas, né, uma coisa bastante simples, bastante rudimentar, com meia dúzia de produtos nas prateleiras, e mesmo assim o cubano ele não podia comprar o quanto quisesse daqueles produtos, ele tinha a cota dele para fazer a aquisição. Uma ideia para que tenham. O açúcar, lá não existe açúcar refinado, como nós temos aqui, é o cristal. E esse cristal não é vendido em pacotes de 1 quilo, 5 quilos, é vendido a granel. Você chega numa bodega, pede lá 100 gramas, meio quilo do açúcar. E aquele açúcar que tem ali, um açúcar meio amarelado, ele não tem assim um tratamento como nós temos aqui. Os produtos de qualidade do cubano, para nós, para o nosso padrão, é uma qualidade assim um pouco duvidosa, vamos dizer. Né? Então a pasta de dente é diferente, o sabonete é diferente. É lógico que para o turista eles fornecem alguma coisa um pouco melhor, mas mesmo assim deixa a desejar pelo padrão que a gente tem. O nosso padrão mais baixo aqui significa o padrão mais alto que eles têm lá. Essa é a grande realidade. Eu estou vendo você com um tênis bonito no pé. Ninguém tentou comprar teu tênis lá? Não, eu não estava com esse na época. O meu umas 3 vezes. Uma coisa bastante interessante, né? A gente tem aqui, às vezes reclama que a internet é lenta, que não se consegue fazer uma comunicação adequada pela internet. Lá você praticamente não tem internet. Não existe. Existem alguns pontos, e você vê o aglomerado de pessoas naquele determinado ponto. Ali tem um sinal de internet. É verdade. E o custo de navegação na internet lá é bastante caro. E o que eles usam muito lá é um cartão para dar o acesso à internet, que funciona nos aparelhos de telefone mais antigos. Nos mais modernos, que a gente às vezes leva junto, não há essa funcionalidade. Não se consegue navegar na internet lá. E quando se consegue, em hotéis, é bastante caro. Você tirou foto só de gente ou tirou de locais turísticos também? Fiz foto de tudo. Na verdade, a gente sai, fotografa. Você foi lá também? Não. Eu fiquei só em Havana. Nós ficamos em Havana. Na verdade, nós fizemos um cruzeiro pelo Caribe, ficamos no navio alguns dias e depois eu voltei. Depois que eu desci do navio, nós ficamos em Havana mais alguns dias. Aí nós ficamos hospedados num hotel lá de Havana. No mesmo hotel que ficou lá a equipe de jornalista que cuidou da visita do Obama. Era um hotel bom, né, para os padrões brasileiros, mas assim, a gente via que o hotel estava deteriorado, bastante deteriorado. E o conforto e a oferta do hotel, do começo do século 6 elevadores funcionando para todas as 2 torres do hotel. Ou melhor, 6 elevadores instalados, 2 funcionando. De aços o elevador? De aço, antigo, mas aquela coisa, para você subir... Qual o nome do hotel, você lembra? Não me lembro. Eu também não me lembro o hotel que eu fiquei. Para você subir no 25º andar, você demorava 1 hora. Você tem que esperar o elevador chegar e aquele troço lotado, era complicado. Era bastante complicado. Agora, de um modo geral... Não sei se deu, você ficou lá uns 10 dias, você talvez tenha percebido.
Qual a aspiração do povo cubano depois da morte do Fidel? A liberdade. Eu acho que isso é o que mais se evidencia lá, principalmente com os jovens. Existem as pessoas mais velhas, mais vividas, que eles têm aquela veneração ainda pelo Fidel, né? Pelo sistema de governo deles. Mas a juventude, a massa da juventude, a gente vê que a aspiração deles é com relação à liberdade. Eles querem ter liberdade para tudo na vida, né? Querem escutar a música que vem do estrangeiro, eles querem ter contato com o mundo. Essa centralização deles em alguns pontos ali de internet era uma demonstração clara dessa necessidade deles estar em contato com o mundo. Vivenciar o que a juventude dos outros lugares do mundo vivenciam. Então eles querem muita liberdade. Você, não sei se você já percebeu, eu vi isso bem recentemente, agora até pela internet, já porque a prostituição era condenada lá. Diz que já tem uma volta de prostituição, dá para perceber? Existe, dá para se perceber. É interessante que eu li, logo depois que eu voltei da viagem, eu li uma matéria falando de prostituição em Havana, em Cuba. Falava de uma menina de seus 30 anos de idade, 25, 30 anos de idade, formada, com uma graduação boa em engenharia, e que ela se prostituía, e vinha um relato de como era o ambiente em que ela recebia lá o cliente dela, né? É assim, uma coisa bem rudimentar, mas ela se prostituía porque renderia financeiramente muito mais do que se ela estivesse trabalhando um mês na área de engenharia dela. O salário de um engenheiro lá girava na época em torno de $70 por mês. E isso é um salário bastante elevado para o padrão cubano. É coisa que eles não conseguem ter acesso com facilidade a esse valor monetário no mês. Então a prostituição para ela rendia mais, e isso é um incremento, queira ou não, é um anseio de poder conseguir alguma coisa mais e melhor com um dinheiro. Como que ela vai conseguir o dinheiro se não for dessa forma? Na exposição, a base são os carros ou tem outras? De carros são 7 fotos, um total de 23 imagens, são 7 de carros, alguns em movimento, temos obras arquitetônicas, o povo cubano sendo retratado, alguma coisa da vida do cubano ali. É uma experiência bastante interessante para se ver. Eu acredito que vale a pena. Essa exposição teve em São Paulo, ficou em São Paulo durante um mês aproximadamente, foi bem vista. E agora nós estamos trazendo aqui para Bauru. Era um espaço que se chamava Laundry de Luxo. É uma lavanderia moderna, vamos dizer assim. Um espaço em que eles misturaram lavanderia com possibilidades de exposição de obras de arte, reuniões culturais. É um espaço, vamos dizer, alternativo, mas bastante interessante. Ficava na Aqui abre quando a exposição? Aqui em Bauru hoje, a partir das 19h30, no espaço da 94 FM. Quantos dias aí? Ficam 30 dias em Bauru. 30 dias. E o horário de visita tenho a impressão que hoje à noite e nos demais dias no horário comercial. Sábado e domingo também está aberto, acho que no período da tarde. Horário comercial. Eu vou lá ver, quero... Conto com a presença de vocês. Até porque eu gosto muito de fotografia. Não vai se arrepender, garanto. Tenho certeza disso. E para mim você já contou, mas conta para o telespectador, como é que começou esse hobby quando você tinha 14 anos? Na verdade, eu entrei no fórum para trabalhar com 14 anos de idade, e junto com essa minha ida ao fórum eu comecei a ter contato com fotografia. Comecei a pegar gosto pela coisa, comecei a usar as câmeras analógicas, uma câmera bastante famosa na época, uma Olympus Trip 35. Depois do analógico, passei por uma outra câmera também analógica, até por volta de 2004 fiz fotografia, dei uma parada, tinha aversão a câmeras digitais, mas em 2008 aproximadamente eu tive que me render à câmera digital e comecei a usar a câmera digital. Hoje eu uso câmera digital, câmera de celular, câmeras analógicas, faço a revelação dos meus filmes PB em casa, é simples fazer isso, muito prático, e é uma coisa muito interessante. Você vê nascer a imagem num papel fotográfico, é um negócio fabuloso, e isso pode ser feito em casa por qualquer um. É uma experiência fascinante que vale a pena ser tentada, principalmente para a criançada. Molecada aí com
10, 11 anos, por aí, vai ter uma experiência bastante interessante e vai conhecer um mundo diferente dos games. Vai ter uma experiência enriquecedora, pode ter certeza. Eu tenho certeza disso. Vem uma pergunta do Pedro Valentim aqui bem interessante. Ele faz a pergunta para mim e para você. Professor Duda e Dr. Enio, o maléfico jogo da baleia azul, você já ouviu falar, né? Que já começou a tirar a vida de adolescentes aqui no Brasil, e na Rússia um montão, né, Pedro? E ontem em Bauru quase um jovem perdeu a vida pelo mesmo motivo, se não fosse a rápida intervenção dos bombeiros. Pergunto, um como educador e o outro como juiz, qual a visão de vocês sobre mais esse problema grave que envolve a juventude? Você fala primeiro? Posso falar. Na verdade, a criançada está envolvida aí com os jogos, com essa necessidade de se mostrar para o mundo. E muitas vezes pessoas com más intenções se aproveitam dessa vontade de conhecimento que a juventude tem e insere informações maliciosas, indevidas, e isso faz com que a pessoa de cabeça fraca, uma mente parada, mente vazia, oficina do diabo, e daí para se surgir coisa ruim não custa muito, né? Então vamos ocupar a cabeça da juventude com boas coisas, com leituras, com atividades culturais, atividade esportiva, dá uma outra visão. Não digo que não se use a internet é um manancial de informações que deve ser muito bem usado. Usem e abusem, mas no bom sentido, de um bom modo. Ô Pedro, eu estou no meio, né? Estou a minha vida inteira, 40, quase 50 anos como educador, uma escola com mais de 2.000 alunos, só em Bauru. Realmente, eu vou dizer assim para você, hoje está tirando, veja bem, a morte física do adolescente, mas tem um montão de jovens que já morreram e não perceberam. Porque a internet, é como o Dr. Enio falou, é a melhor coisa que apareceu e é a pior coisa que apareceu. O perigo é a hora que o jovem começa a tirar o pé da vida real e entrar só na vida virtual. Nós pais, como é difícil, Pedro, eu vejo essa luta diária de pais na minha escola. Temos que ficar em cima para não deixar o moleque se desligar da vida real. Quer dizer, entra no mundo virtual, eles começam a viver. Esse é o lado negativo da internet. Tem o lado positivo, é o contato com a evolução, com a informação maravilhosa, crescimento e etc. Mas um tipo de jovens, e a juventude é o pior período para isso. Retira o pé da realidade e entra no mundo virtual e depois de um certo tempo começa até a acreditar que aquilo lá é real. Quer dizer, esses jogos, segundo eu li, o da Baleia Azul, que começou na Rússia, que foi um povo alienado muito tempo por um Estado forte, e que a hora que veio a liberdade... Quando eu estive na Rússia, logo depois da perestroika, viu, Pedro? O que acontecia na Rússia era uma coisa inacreditável. Eu fui para um conselho de educação, quer dizer, dito por educadores de lá. Surgiam escolas igrejas satânicas na rua, porque a religião foi proibida pelo Estado durante 70 anos, quase que semanalmente. Igrejas cristãs, satânicas e etc. E a Rússia caminhou no caminho virtual muito mais que outros países. Tanto é que os maiores hackers do mundo hoje estão na Rússia, os mais competentes. E esse jogo leva o jovem lentamente por um esquema, adolescente, despreparado, que começa a acreditar naquele mundo virtual e convence o jovem que arriscar o suicídio não tem nada de errado, é uma escolha apenas. É apenas uma escolha. É de uma estupidez muito grande e você, pai, não pensa só em dinheiro, não. Eu luto com os meus filhos e tenho milhares de pais na minha escola que lutam com os filhos. Não perca o controle daquilo que teu filho está fazendo. Com ele sabendo ou com ele não sabendo. Porque se você bobear, você vai perder o teu filho. Não é pela baleia azul, não.
Você vai perder de outras maneiras, criando um dependente, um incompetente, que não vai servir à sociedade de jeito nenhum. Vai ficar num mundo virtual idiota, estúpido e etc. Falei muito, hein? Não, falou curto e grosso. É o recado que precisa ser dado. Né? Tem que ser dado. Precisa estar com o pé no chão. Tem que ser dado. Fica aí cuidando só da sua empresa, dos teus negócios. Cuidado. Cuidado. Você vai para a França? Vai... Sim. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de ter algumas imagens selecionadas. Não são essas imagens da exposição de hoje, mas dentro do meu trabalho, algumas imagens foram selecionadas por curadores de galerias de arte. Ai, que beleza. E tenho, sábado agora começa uma exposição, uma coletiva em São Paulo, em Alphaville. Tenho uma exposição, algumas imagens que vão para Barcelona, na Espanha. Tenho imagens indo para Portugal, em Cascais e Lisboa. Tenho imagens indo para os Estados Unidos, para Miami. E tenho o Louvre, da França, no carrossel do Louvre, que vão ser expostas 3 imagens minhas em outubro. Também vai haver um leilão na França, um museu que chama Mola. Eles selecionaram algumas imagens e essas imagens vão para um leilão lá. Vamos ver o que vem desse leilão. A expectativa sempre é a melhor possível, né? Mas vamos aguardar. A França você não conhece? Não, ainda não. Vou ter o prazer de conhecer em outubro. Você vai adorar, você vai adorar. Sim, espero. E você vai adorar tudo que tem de cultura, tudo que começou no mundo, começou... Né, nas beiras do Sena, você vai ver até as revoluções. Eu já estou imaginando as imagens que eu vou trazer registradas de lá. Você vai adorar. Você vai adorar. Eu queria ter um talento seu para ir atrás, para fazer isso. Mas você vai... depois você vai me contar. Quando você voltar da França, eu vou te pedir que venha aqui comigo. Não, voltamos com prazer, sim. Tenta prestar atenção na arrogância do parisiense, viu? Quando você vai para o interior da França, eles são bem mais amáveis. E outra coisa, e não adianta falar inglês lá, que eles só querem falar o francês, viu? São os senhores do mundo, foram os senhores do mundo durante muito tempo, né? Então, natural. Na minha época de faculdade, a primeira vez que eu fiz, os livros de química eram em francês e em inglês. Tinha tudo quanto é livro em francês. Hoje você não acha mais livro. A fotografia nasceu na França, praticamente. Né? Tudo Nós temos aqui no Brasil uma ideia de descobrimento da fotografia, mas a tradição fala que ela nasceu na França. Quando as coisas chegam na França, tudo no mundo praticamente começou na França, né? Gozado, as grandes revoluções. Quando o socialismo chegou na França, eu falei, será? Marcou realmente o fim do socialismo. Que a hora que ele não deu certo na França... Não deu mais no resto do mundo. Não deu mais no resto do mundo, entendeu? É uma coisa, dividir miséria é um lugar de inovações, né? As inovações acontecem lá. É tudo lá, é tudo lá. A cabeça do francês Você vai adorar. Eu imagino o seu estilo, você vai ficar ali na beira do Sena, naquelas ruazinhas, aqueles fotógrafos... pintores. O Enio é uma verdadeira maravilha. Tem que respeitar. Eu espero aproveitar muito. Mas na certeza. Vai ver as catedrais, vai ver tudo ali. E nos Estados Unidos, o que você vai fazer lá? Não, as imagens vão. Eu não tenho como. Eu tenho, são muitas exposições em países diversos e eu não tenho como viajar para todos esses lugares, na verdade, né? E a proximidade entre as datas é bastante grande. E eu tenho minha atividade normal como juiz, né? Então eu tenho que saber dividir, saber dosar as coisas. Tanto que geralmente eu viajo, eu tiro férias escalonadas no decorrer do ano, geralmente em março e outubro, e são as épocas que eu mais viajo para fazer fotografia, as viagens mais distantes, mais demoradas. E no mais, final de semana prolongado, é o período que a gente acaba saindo para fazer imagens. As imagens em locações mais específicas, apesar que imagem eu faço todo dia, na verdade. Eu sempre tenho uma câmera na mão, um celular. Que tipo de câmera você usa? O que você usa? Eu uso câmera Nikon, tenho Leica, tenho Pentax analógica, tenho Rolleiflex analógica, 6x6. Uso muito o celular. Fez curso também para isso?
Olha, é interessante, eu nunca fiz um curso de fotografia na vida. Tudo que eu aprendi de fotografia foi no dia a dia, dicas, conversando, batendo papo, através da internet, que é, como a gente estava falando agora há pouco, que ela é uma porta aberta para o mundo, desde que se saiba utilizar muito bem. Muita coisa existe para ser aprendida através da internet. E a fotografia, eu aprendi muita coisa de fotografia através da internet. Essa é uma facilidade que nós temos no dia de hoje. No passado não existia isso. Nós devíamos ter, nós bobeamos, devia ter pelo menos uma foto, eu tenho mostrado aqui. Eu tenho um site que eu publico as minhas imagens. É o www.picture, Picture com C-U-M, lux, lux.com.br. Na verdade é pintando com a luz, é latim. Picture com lux.com.br. É um site onde eu publico, um site... eu vou entrar para ver. Individual, tem algumas imagens ali. Também publico em Instagram, Facebook. Para me achar no Facebook é fácil, é Enio Godoy. É fácil de achar. Eu tenho o Flickr, que é uma comunidade mundial de divulgação de fotografias. Nesse Flickr, as minhas imagens têm aproximadamente 1.700.000 visualizações. É um número bastante expressivo. Tenho o Instagram. Procurou Enio Godoy no Flickr, ou Instagram, ou Facebook, vão encontrar as minhas imagens. Ou entra no Google também, é um canal de acesso para chegar às imagens. E ali vocês vão ver as imagens de Cuba, imagens variadas, nós chamamos de fotografias autorais, imagens que a gente fez aí no último final de semana viajando para fotografar um projeto que está sendo desenvolvido, a procissão do Fogaréu, fotos noturnas sem utilização de flash, baixa velocidade de exposição das cenas, né? É um trabalho que está começando a ser desenvolvido, é uma ideia a ser aprimorada e está caminhando. Vamos aguardar. No Brasil, qual é a coisa que até hoje, claro, você está numa fase de evolução, né? O que você mais gostou de fotografar até agora, Enio? Olha, Lençóis Maranhenses foi uma experiência bastante interessante. Eu não conheço aquilo lá, diz que é muito maravilhoso. Bonito, é sacrificado, sofrido, mas é um lugar que tem imagens foi lá, maravilhosas. Essa procissão do Fogaréu também eu imaginava assim uma coisa e na verdade foi algo completamente diferente, muito interessante. Eu fui para o Rio de Janeiro no final do ano, no fim a gente sai uma viagem a passeio com família e acabei sem querer fazendo imagens assim que eu particularmente achei assim fantásticas. Não em relação ao tradicional, né, o Cristo Redentor, essa coisa toda. Na verdade nem fui no Cristo. Por onde eu circulei no Rio de Janeiro me fez produzir imagens que eu achei muito bacana, muito bonito, vale a pena ser vistas. O Rio é maravilhoso, né? Pelo amor de Deus. A Orla, a Cidade Maravilha ali que eles chamam, a revitalização do porto, aquilo ali ficou espetacular. E o contraste assim, a hora que você vê morro, mar e prédio. É uma mescla de informação ali que em pouquíssimos lugares do mundo se tem essa possibilidade. Miami um pouquinho parecido, mas não tem os morros que tem o Rio de Janeiro. É demais de bonito aqui lá. Acho que até a conformação geográfica permite essa variação de arquitetura, né? Uma arquitetura mais moderna, uma rústica, pobre, né? Vamos dizer assim, e a natureza junto. É um conjunto fora de série. Não existe, acho que praticamente em outro lugar do mundo. O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde, doutor Enio e professor Duda. O povo cubano se orgulha muito de ser referência na saúde. Falam muito disso, mas vejo vídeos e postos do povo dançando na rua e se divertindo, e possa constatar que a saúde bucal não é muito boa. O povo é desdentado. Eu não vi nenhum desdentado. Também não vi. Não observei isso, sinceramente. Eu vi pessoas assim, com uma comparação com o nosso povo aqui, com o brasileiro, pessoas de pouca posse. Pessoas humildes, pessoas pobres, né? Sem vestimenta bastante simples, nada de luxo, isso é padrão lá, não existe luxo. Mas assim, pessoas maltratadas pelo tempo, pela vida,
praticamente não vi. Eu vi pessoas assim, com ar de esperança de uma liberdade, isso sim. Mas pessoas maltratadas pelo tempo, pela vida, praticamente não vi. Eu vou, viu, Luiz, eu vou colocar assim para você, olha. Cuba é referência em medicina tropical. Jamais você pode comparar uma medicina de Cuba com a medicina do Alberto Einstein, do sírio-libanês, aqui no Brasil, que é tecnologia vinda principalmente de países judeus, maquinário. O Brasil está muito na frente de Cuba em medicina. Não tem nem comparação. Agora, a medicina tropical lá, que é onde eles se dedicaram, e tanto é que os cursos de medicina lá tem muito menos anos do que tem aqui no Brasil. Eles evoluíram. Aquela vitiligo e etc. É pontual. É pontual. É isso aí, viu? E o brasileiro, em pesquisa, deixa a desejar. Mas o que nós recebemos aí, que vem de Israel, que vem dos Estados Unidos, que vem da Alemanha, você pega um sírio-libanês, um Alberto Einstein, pelo amor de Deus, um Hospital das Clínicas em São Paulo, isso não existe em Cuba. Mas agora eles vieram me informar aqui. Você quer complementar alguma coisa? Não, eu só ia dizer assim, basta ver, não sei se, acredito que na exposição não tem, mas eu fiz uma foto de um hospital cubano, a fachada dele, a área externa. É um hospital na capital, Havana, um centro médico bastante grande ali para a região, mas assim, completamente fora dos padrões que a gente vê do Einstein, do sírio-libanês, ou até mesmo do nosso hospital de base aqui. A aparência física do prédio deixa transparecer que as coisas não são assim bem como se propaga, se alardeia. Né? Em termos de aparelhar-se, a Cuba teve um desenvolvimento moderno, tecnologia, enquanto a Rússia bancou aquilo lá com dinheiro. A hora que a Rússia quebrou e está quebrada até hoje, é importante que se diga isso, né? Até hoje a Rússia não se recuperou ainda, né? Acabou. Aquilo ficaram na medicina tropical deles, que é nota 1000, dá baile para o Brasil. Mas agora vieram me falar aqui no ouvido uma coisa boa. O meu menino lá, o Paulo Rodocas, ele já entrou no seu site e disse que tem uma já captou algumas imagens. Já podemos pôr? Sim. Você permite? Autoriza? Fica à vontade. É que você... Não, de forma alguma. Vai você me processar de botar sem autorização? Tranquilo, pode ficar à vontade. Essa é uma do cubano. Tem uma pasta aí que acho que cubana se chama. Tem a senhora que eu falei da venda do amendoim, né, um olhar expressivo, um dos carros lá de Cuba, o sujeito atravessando a rua lá com o pôr do sol atrás. Esse é um dos cruzamentos principais de Cuba. A gente não vê assim tanta movimentação, né? Essa senhora tem uma expressão bastante interessante. A vendedora de amendoins. Para o telespectador, a imagem está saindo melhor do que está saindo aqui para mim e para você, porque lá sai em digital e aqui nós estamos em analógico aqui no estúdio. Tem uma foto icônica, né, que todo mundo que vai lá para Cuba fotografa na Praça da Revolução, o Che Guevara. Aí a gente fez uma imagem que foge um pouquinho do padrão, né? Tem uma nesga de luz ali que dá uma visão da liberdade, né? Aí vai da interpretação de cada um. Ela não é uma foto chapada como a gente está acostumado a ver. Tem uma de um carro preto, acho que, se eu não me engano, essa é uma imagem que eu gosto bastante. Pega uma de carro, Paulinho, ó. A sensação de velocidade que eu mencionei, né? Isso é uma técnica fotográfica. Isso aí no Uruguai você vai adorar, viu? Você vai ver tudo isso aqui. A casca é do carro dos anos 50, 60. Mas o coração é um coração russo a diesel. Moderno. Olha. Esse aí estava bem judiadinho. Mas a mecânica dele... um motorista de táxi que tinha, era Dominguinho Trombada, era o apelido dele. Esses carros têm uma coisa interessante, eles são lotação. Por $1, você pega um carro desse e sai junto com o povo. Ele vai fazer um determinado percurso lá e você vai junto. Isso é Air Willis, será? Não. Deve ser um Bel Air. Alguma coisa assim. Uma das fotos que eu mais gosto de carro é essa aí, desse carro preto em PB. Dá a impressão, a imagem dela quando vista, ampliada fotograficamente no papel,
na exposição, a impressão que dá é que ela foi feita com bico de pena, ela foi trabalhada, desenhada. Mas, na verdade, é uma foto, se não me falha a memória, essa imagem até foi feita com celular. Só que depois, o que a gente usa hoje, o laboratório do fotógrafo da modernidade, é o computador. Eu não uso Photoshop para fazer modificações em imagens, a única modificação que eu faço é de luz, é algum contraste. Eu não trabalho com imagem mexida a ponto de se desnaturar, descaracterizar aquilo que está sendo visto ou que foi visualizado quando da fotografia, né? Então, essa imagem foi transformada em PB e pela luz, pelo conjunto de fatores ali, a impressão que se tem é que é um desenho feito a bico de pena. Ficou muito bacana, por isso que eu gosto dela. Mas aí você vai ver tudo isso aí lá no espaço da 94. Lá o Paulo Sérgio lá é um cavalheiro para receber pessoas lá, viu? Então, até que dia que vai? Daqui um mês, 19 de maio. De maio. Hoje, a partir das 19h30, é a abertura. Conto com a presença da população em geral. Quem quiser ter alguns momentos de prazer, de ver alguma coisa diferente, está aberta a exposição a partir das 19h30. E aproveitem. Viagem no tempo. Doutor Enio, o senhor quer falar mais alguma coisa para o nosso telespectador? Eu quero trazer o senhor aqui para voltar de conversar de execuções penais ainda, que você me causou uma impressão maravilhosa na outra vez. Voltamos. Apesar de estar trabalhando com a fotografia, brincando com a fotografia, como eu digo, né, a minha atividade principal, na verdade, ainda é juiz de direito, né? Já completei meu tempo de fórum, vamos dizer assim, mas eu continuo por mais algum tempo, não quero parar. Eu acho que ainda não é hora de parar em termos de magistratura. Tenho aí algum caminho para seguir adiante, pelo menos mais um degrau para ser galgado, né? Mas a minha válvula de escape para o dia a dia, que para nós é bastante carregado, para a gente que trabalha na área criminal, principalmente, e com execução criminal, é a fotografia. É a forma que eu encontro para relaxar, que eu, quando estou muito estressado, sento na frente do computador, trabalho uma imagem, ou saio, ou dar uma volta, fazer algum registro. Essa é a minha válvula de escape, essa é a forma que eu encontro para desestressar e para poder desempenhar bem minha atividade profissional, que é a magistratura, né? Enio, foi um prazer, viu? Eu que agradeço a vinda. É que eu poupei o doutor Enio, não falei nada dessa corrupção nojenta que está no país aí, né? Aí eu ia estressar ele. Eu estou em fotografia para aliviar estresse, né? Não, mas daí é sair daqui fazendo foto. Podia registrar alguma coisa muito mais bonita, muito mais bela. Foi um prazer falar com você. Prazer todo nosso, tá? Eu que agradeço. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.